Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema: o dragão ataca a igreja. O dragão ataca a igreja. Se nós percebermos, o livro de Apocalipse é dividido em 2 grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11. A segunda parte do capítulo 12 ao capítulo 22. Nessa primeira parte, nós podemos ver claramente como o mundo ataca ferozmente a igreja e persegue terrivelmente a igreja. Ao mesmo tempo, encontramos os juízos de Deus sobre o mundo em resposta às orações da igreja. Nessa segunda parte, capítulos 12 a 22, nós vamos encontrar que agora a perseguição contra a igreja ganha uma conotação mais cruel, mais implacável, mais crua, mais clara, sem rodeios, sem disfarces. Porque agora Satanás aparece claramente, juntamente com os seus aliados, para atacar a igreja de uma maneira implacável. Vamos ver o aparecimento do quarteto do mal, que é o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, que é o sistema do mundo. Nesta primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem 3 sessões paralelas: os 7 candeeiros, os 7 selos e as 7 trombetas. Na segunda divisão, capítulo 12 a 22, você tem 4 sessões paralelas. Capítulos 12 a 14 é a aparição do quarteto do mal.
o diabo, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Logo depois, capítulos 15 e 16, você vai ver o derramamento total e final da ira de Deus sobre o mundo ímpio. São as taças da ira de Deus. Quando a ira de Deus não vem mais misturada com a misericórdia, mas é a ira consumada de Deus sobre o mundo ímpio. Logo depois, você vai ver uma outra sessão paralela, capítulos 17, 18 e 19. Porque agora você vai ver a queda de todo esse mal que vem sobre a igreja, em ordem inversa. Os capítulos 12 a 14 apresentam os inimigos na seguinte ordem: o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Nos capítulos 17, 18 e 19, começam a cair essas potências, em ordem inversa. Cai a Babilônia, cai o anticristo, cai o falso profeta. Nos capítulos 20 a 22, porque aqui está acontecendo a apoteose do Apocalipse, o desfecho final. Então, deixe-se para essa última sessão a queda de Satanás, dos ímpios e da morte. E então se abre a questão do novo céus e da nova terra nos capítulos 21 e 22. Se vocês perceberem, o tema central dessa segunda parte, 12 a 22, é o mesmo tema central dos capítulos 1 a 11. Que tema central é esse do livro de Apocalipse? A vitória de Cristo e a vitória da sua igreja. Esta é a grande mensagem do livro de Apocalipse. Se você perceber, voltando agora especificamente para o capítulo 12, você encontra aqui 3 cenas nesse capítulo. E a cena do capítulo 12 é a cena da luta, da guerra, da batalha. E nessa guerra, nessa batalha, o dragão peleja contra Deus e contra o seu Messias, versos 1 a 6. Segunda cena, o dragão peleja contra Miguel, o arcanjo Miguel e os anjos de Deus, versículos 7 a 12. E a terceira cena, o dragão peleja contra a mulher, ou seja, contra a igreja, versículos de número 13 a 18. Nessas 3 cenas, nessas 3 pelejas, o dragão e os seus demônios são derrotados em todas as 3 batalhas. Ele é derrotado, em primeiro lugar, por Deus e pelo Messias. É derrotado por Miguel e os anjos de Deus. E é derrotado pela igreja de Deus. Na verdade, Satanás e os seus demônios não encontram nenhuma chance de vitória em nenhuma dessas batalhas. Examinando por partes, entremos então neste capítulo. Primeira descrição que você lê no capítulo 12 é a descrição da mulher perseguida. Veja você que é um sinal, ele viu um grande sinal no céu. Ele não está vendo a realidade, ele está vendo o sinal. O livro de Apocalipse é um livro que traz simbologias. Se nós não entendermos assim, nós teremos conclusões equivocadas. Ele está vendo não um sinal, mas um grande sinal no céu. E que sinal ele vê? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, grávida, gritando com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Pergunta: que mulher é essa? O que essa simbologia representa? O romanismo, olhando para esse texto, entende que essa mulher aqui é Maria, a mulher que está grávida deste filho. Mas se você perceber pelo contexto, nós não podemos pensar nem chegar a essa conclusão de que esta mulher seja Maria, ou seja Eva, ou seja qualquer outra mulher, porque nenhuma mulher consegue alcançar a plenitude desta figura que esta mulher representa. Os dispensacionalistas olham para este texto e entendem que esta mulher grávida é o povo de Israel. Mas se você examinar mais detidamente o texto, você vai chegar à conclusão de que esta mulher grávida é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você vai perceber que um dos pontos fundamentais do ensino bíblico é que em ambas as dispensações, a igreja é uma só, um só povo escolhido, em Cristo Jesus, uma só vinha,
uma só família, um só rebanho, um só corpo, uma só esposa, uma só Nova Jerusalém. Na verdade, há uma igreja só. E quando você vê no Apocalipse esta igreja, que é a Nova Jerusalém, que é a igreja verdadeira, que é a noiva do Cordeiro, é a igreja que é representada pelos 12 patriarcas, pelos 12 apóstolos. É a mesma igreja da antiga e da nova dispensação. Não são dois povos, não são duas igrejas, mas uma igreja só, formada de judeus e gentios, a noiva do Cordeiro, a igreja de Deus. O que significa quando na visão João vê esta mulher vestida do sol? Sol, luz, é a vestimenta de Deus. Significa que esta mulher é gloriosa, é esplendorosa, que ela traz em si o brilho da glória de Deus. Ela não apenas é a luz do mundo, mas ela brilha com o resplendor da glória de Deus que está nela. Se você ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, há uma descrição desta mulher, quando João é convocado para subir e ver a noiva do Cordeiro, ver a Nova Jerusalém. E diz a Bíblia que quando João olha para esta igreja, ele vê nela a glória de Deus, o brilho de Deus, a beleza de Deus, porque ela está vestida de luz. Este é o significado que você vai encontrar da mulher vestida do sol. Ela está refulgindo na sua vida a glória de Deus, a beleza de Cristo, o esplendor do Deus vivo. Você olha ainda para a visão, e João vê esta mulher não apenas vestida do sol, mas João vê esta mulher com a lua debaixo dos pés. O que isso significa? Significa que esta mulher tem autoridade, que foi conferida a esta mulher poder. Meus irmãos, essa é uma coisa fantástica, porque assim como a lua não tem luz própria, assim também a autoridade da igreja não é autoridade que emana dela mesma, mas uma autoridade procedente daquele que é o seu cabeça, daquele que é o seu Senhor, que é Cristo. Toda autoridade foi dada a Cristo. E toda autoridade e poder que a igreja tem é um poder e autoridade que emana de Cristo, que ela recebe de Cristo e que exerce em nome de Cristo. Se nós percebermos, a igreja está entronizada com Cristo, a igreja reina com Cristo, a igreja está ligada a Cristo, a igreja é una com Cristo, é um espírito com Cristo, ela é o corpo de Cristo, ela é a noiva de Cristo. É impossível desassociar Cristo da sua igreja, a glória de Cristo da sua igreja. Mas vejam vocês ainda nesta visão, que essa mulher tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. O que significa isso? Significa que ela é vitoriosa. Vitoriosa. É uma imagem da vitória de Cristo. E de onde procede a vitória da igreja? Do seu Senhor. O Cristo a quem ela segue e adora é o Cristo vencedor, é o Cristo vitorioso. E porque ela segue o Cristo vitorioso e vencedor, ela também é mais do que vencedora. Ela é exaltada, ela é glorificada. Nós lemos no capítulo 11, verso 12, que aquelas duas testemunhas que também são símbolo da igreja, assim como 144 mil que são símbolo da igreja, assim como aquela multidão inumerável que ninguém podia contar, que também era símbolo da igreja, agora esta mulher é símbolo da igreja. E esta igreja não apenas é vitoriosa, esta igreja é exaltada, esta igreja é glorificada, esta igreja assenta-se em tronos. A mesma nuvem gloriosa que Cristo virá do céu, é a nuvem gloriosa que a igreja subirá para o céu. É uma igreja vencedora. Quinto lugar, você olha na imagem, ou na figura, ou no sinal, que essa mulher está grávida, sentindo dores de parto. E o que isso significa? Significa que a missão da igreja, e quando eu estou pensando em igreja, eu estou pensando no remanescente de Deus, desde o remanescente fiel de Israel, porque o povo verdadeiro de Deus não são os judeus no sentido de raça física. A Bíblia diz que o verdadeiro Israel não é o Israel físico, é o Israel espiritual, porque todo aquele que crê em Jesus, esse é filho de Abraão. Aqueles que são verdadeiramente povo de Deus, não são simplesmente aqueles que são circuncidados, mas aqueles que são o Israel da fé, aqueles que creem no Senhor Jesus. Então a finalidade desta igreja, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, é trazer ao mundo o Messias,
Agora, preste atenção nesse detalhe aqui. Você vai perceber um ponto importante, é que quando este dragão aparece, você vai ver que o objetivo dele, no versículo 4, o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Se você ler atentamente o Velho Testamento e o começo do Novo Testamento, você vai notar que desde o Éden, Satanás usou todas as suas armas para tentar destruir este filho desta mulher. Porque ele ouviu no Éden uma sentença de Deus contra ele. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E toda tentativa do dragão, da serpente de Satanás, foi tentar impedir o nascimento desta criança e matar ou destruir essa criança. Foi através do dilúvio, foi através do cativeiro no Egito, quando as crianças eram mortas. Se você perceber, várias vezes na história de Judá, a linhagem do Messias correu riscos. E a promessa de Deus passou por momentos dificílimos, não for a intervenção de Deus, a promessa teria fracassado. Lembram-se lá na época de Atalia, aquela rainha que usurpa o trono, o único herdeiro, Joás, 7 anos de idade, era o único para preservar a fidelidade da promessa do Messias. Este menino é preservado, é guardado para que não fosse morto naquela matança de Atalia. Se você perceber, é a tentativa lá no reinado persa, quando uma ordem do rei Artaxerxes para se matar todos os judeus. Se você perceber, é exatamente a última cartada dele quando Jesus nasce em Belém e Herodes tenta por todas as formas destruir essa criança, mandando matar os infantes de Belém. É a tentativa do dragão. Ele se coloca diante da mulher para destruir esse filho. Mas louvado seja Deus, este filho não pode ser destruído, ele não pode ser morto. Deus protegeu o seu povo e na plenitude dos tempos, Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei, nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Finalmente você olha, versículo, em 6º lugar, essa mulher, ela é protegida por Deus da fúria do dragão. Veja, por favor, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Veja você que ela é sustentada no deserto, e não vamos entender aqui deserto como um lugar geográfico que você possa identificar no mapa. Deserto aqui está representando qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo, onde a igreja foi preservada por Deus da perseguição de Satanás e de seus agentes. Esse lugar não é geográfico, a igreja pode ser protegida até mesmo em Pérgamo, onde, disse Jesus, estava o trono de Satanás, e apesar disso a igreja venceu sem emigrar de Pérgamo. É o deserto. Isso significa que o mundo não é o habitat da igreja. O mundo não é a residência permanente da igreja. Que nós aqui estamos no deserto, que nós aqui estamos peregrinando, que nós aqui estamos indo rumo a Canaã celestial, que nós aqui estamos de passagem, e nessa peregrinação, Deus nos protege. Já olhamos oportunamente que essa contagem de 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, não é uma limitação de tempo, mas é o período todo da história da igreja, quando Deus protege o seu povo dos ataques do inimigo. Se você perceber ainda no verso 14, há outra intervenção do livramento de Deus nessa mulher. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. E aí é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vejam bem, irmãos, que sempre você vai encontrar figuras diferentes para descrever a proteção de Deus diante dos ataques do mundo ou do diabo. Você vai encontrar essa figura lá no capítulo 7, quando 144 mil são selados por Deus.
Você vai encontrar essa mesma figura lá na quinta trombeta, no quinto selo, no capítulo 9, quinta trombeta, no capítulo 9, quando os gafanhotos que saem do abismo, versículo 4, 9 e 4, quando os gafanhotos que saem do abismo, que são demônios, e eles recebem autoridade para destruir, não destruir a vegetação, nem as árvores, mas atormentar os homens. Não podia matá-los, mas podia atormentá-los, exceto aqueles que tinham sido selados por Deus. No capítulo 11, você vai ver que esta igreja agora é medido o santuário, e essa medição do santuário é uma maneira de distinguir e preservar a igreja dos ímpios. E agora, esta mesma linguagem semelhante do selo, ou da medição, é a linguagem das asas, para que ela fuja da fúria, do ataque do dragão que quer destruí-la. A igreja é protegida. Vamos ver em segundo lugar, já vimos a descrição então da mulher, vamos ver a descrição do filho da mulher perseguida. Versículo 5, por favor. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Alguns estudiosos, alguns dispensacionalistas, querem ver nesse filho aqui a igreja, o arrebatamento da igreja. Mas é muito difícil de entender essa interpretação como sendo o arrebatamento da igreja, porque, na verdade, se você crer desta forma, você vai ter que crer também que a igreja verdadeira, parte da igreja verdadeira vai ficar. E esses estudiosos citam, por exemplo, a parábola das 10 virgens para dizer que eram virgens todas as 10, mas que só as 5 virgens prudentes é que entraram para as bodas, as outras ficaram. Ora, mas a figura não serve? Por que não? Por que não? Porque se você ler atentamente a parábola lá de Mateus 25, as 5 virgens nécias não fazem parte da igreja de Deus. Elas eram virgens, elas esperavam o noivo, elas tinham lâmpadas, mas diz a Bíblia, na parábola, que elas não estavam preparadas, e que a porta fechou, e que elas bateram, e que elas não conseguiram entrar, e que elas ficaram em trevas exteriores, onde houve choro e ranger de dentes. Então, esse texto não está fortalecendo a tese de um arrebatamento secreto de parte da igreja e outra parte da igreja fica aqui para ser perseguida, enquanto parte da igreja sobe para o céu arrebatada secretamente. Não é essa a imagem que João está descrevendo aqui. Esse filho aqui não é a igreja. Esse filho da mulher grávida aqui é o Messias, é o próprio Senhor Jesus. E nós não poderíamos olhar de outra forma, porque é muito clara a figura. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. É a descrição gráfica e inequívoca do Salmo 2. E se nós tivermos dúvidas de que, na verdade, esta figura é do Messias, precisamos evocar o verso 10, que quando ele é arrebatado, então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então quem é esse Cristo? Do versículo 5, o filho da mulher é o Messias vencedor. Veja você que ele vai reger todas as nações com cetro de ferro. Ao mesmo tempo que você está voltando aqui, lá no início da história outra vez, nessa sessão, a imagem que ele pinta do Messias não é do Messias humilhado, perseguido, no sentido de ser surrado, ser cuspido, de ter o rosto machucado, emaciado, mas ao contrário, a figura que ele apresenta do Messias é do Messias vencedor, vitorioso, triunfante, que está com cetro de ferro nas mãos para reger e reinar sobre todas as nações. E se você olhar, o seu reinado é universal e o seu reinado é irresistível, porque o texto diz: reger todas as nações. Então, o reinado universal, reger com um cetro de ferro, significa que não apenas um reinado universal, mas também é um reinado irresistível. Bom, o verso 5 é lacônico, e ele não traz para nós uma verdade que está latente e tácita. Qual é a verdade latente e tácita que esse texto
demonstra para nós aqui, mostra para nós, é que não há glorificação do Filho sem antes esse Filho ter se humilhado ao ponto de morrer morte de cruz, realizando a obra expiatória. E então a glorificação do Filho é um resultado da sua humilhação e da sua obra expiatória, conforme Paulo descreve muito bem em Filipenses 2, 5 a 11. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E ele se humilhou até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então você está percebendo aqui que ele é arrebatado ao céu. Ele é arrebatado ao céu para estar no trono, depois, obviamente, da sua obra expiatória. E você nota então, em terceiro lugar, que o Filho, o Messias, subiu ao céu para se assentar no trono. Preste atenção nisso. A promessa é que da semente da mulher, daí João tem a imagem da mulher, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz. Colossenses 2,15 diz que na cruz, Jesus expôs os principados e potestades ao desprezo, triunfando deles, sobre eles. Depois que ele triunfa sobre Satanás e as suas hostes na cruz, ele é arrebatado ao céu, ele é levado ao céu, ele vai assunto ao céu e se assenta no trono, diz a Bíblia, onde ele governa. E diz Paulo, em 1 Coríntios 15, 25, que importa que ele reine até que ele coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E quando é que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés? Quando ele voltar na sua segunda vinda de maneira gloriosa. Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Ele lançará o diabo no lago do fogo. Aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago do fogo. A morte será lançada no lago do fogo. E quando todos esses inimigos estiverem debaixo dos pés de Jesus, diz a Bíblia, ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que o Pai seja tudo em todos. É a vitória consumada. Agora veja você, quarto lugar, que quando o Filho triunfa e vence gloriosamente, e quando o dragão é expulso, há uma grande aclamação de alegria no céu. Versos 10 e 12. Então grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E o versículo de número 12 diz, por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Por quê? Porque agora, este dragão que foi lançado do céu para a terra, não pode mais, não tem competência mais de tentar, nem de perseguir, nem de afetar nenhuma pessoa que já esteja no céu. Ele não tem mais nenhuma jurisdição para atingir qualquer santo comprado, remido no sangue do Cordeiro que está na glória. Muito bem. Então vimos a descrição da mulher, vimos a descrição do filho da mulher. Vamos ver em terceiro lugar uma descrição do dragão que persegue a mulher e o seu filho. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver que o dragão é um ser pessoal. Versículo 9, por favor. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. É importante entender isso. Ele não é um mito, ele não é uma figura lendária ou folclórica. O dragão não é um ser impessoal e etéreo. O dragão não é uma energia negativa. Não, ele é um ser pessoal. Ele é inteligente, ele tem planos, ele arma estratagemas. Ele tem vontade, ele persegue o filho e persegue a igreja. Ele tem sentimentos, ele está cheio de ira, cheio de cólera. Ele tem objetivos claros, atacar Jesus e atacar a igreja de Jesus. Se você olhar no verso 4, é muito importante entender isso.
O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A grande obsessão de Satanás é atacar Jesus Cristo. Esta é a sua grande obsessão. O verdadeiro alvo do dragão não é a mulher, mas o filho da mulher. Quando a mulher sofre aflições, o dragão quer atacar o filho na mulher. É por isso que quando Saulo perseguia a igreja, Jesus se revela a ele no caminho de Damasco e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a igreja, persegue o Senhor da igreja. Quando se ataca a igreja, a intenção é atacar o Senhor da igreja. Segundo lugar, observe você, que esse dragão é um inimigo não apenas pessoal, mas é um inimigo que exerce influência universal. Versículo 3. Vi também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. O que isso significa? Quando ele está falando que ele tem 10 cabeças, representa que ele tem uma autoridade universal, que o seu domínio não é um domínio localizado, geográfico. A Bíblia diz que ele é o Deus deste século, que ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que todos aqueles que vivem para fazer a sua vontade, destes, o diabo é pai. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então ele tem um governo, ele tem um reinado, ele tem um reino, é o reino das trevas. Jesus disse lá em Lucas, capítulo 11, que 20 e 22, que ele tem uma casa, e ele guarda em segurança os bens desta casa, são as pessoas que estão no baixo do governo dele. O que significam os 10 chifres? Chifre significa poder, poder de destruir. 10 chifres significa do grande potencial destruidor que esse dragão possui, como assassino, como homicida, como ladrão, que veio para roubar, para matar e para destruir. Veja você, em terceiro lugar, que este dragão, ele é descrito no verso 3, não apenas como dragão, mas há duas palavras que adjetivam esse dragão. Ele é grande e ele é vermelho. Grande no sentido da grande capacidade que ele tem de destruir. Vermelho, para descrever a sua fúria, seu aspecto sanguinário, destruidor, avassalador. Veja ainda que este dragão é inimigo sedutor, versículo 4 e versículo 9. A sedução dele começa no mundo angelical. Versículo 4 diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O que significa que esse dragão, ao ser expulso do céu, arrasta com a sua cauda uma terça parte das estrelas? Não pensemos em estrelas do ponto de vista de corpos celestes, de astros. É uma linguagem simbólica. O que o texto está querendo afirmar é que esse dragão, antes de se tornar dragão, quando ele era um anjo de luz, um querubim da guarda, ele seduz no mundo angelical. E ele consegue arrastar um terço dos anjos com ele, que se tornam demônios. É por isso que você vai ver no versículo 7, que nessa batalha no céu, peleja Miguel e os anjos de Deus, e peleja o dragão e os seus anjos. Mas se você perceber, ele não seduz só no mundo angelical, não. Ele seduz também no mundo dos homens. Veja o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Se você perceber, ele seduziu primeiro no céu os anjos, que se tornam demônios, mas ele entra na história humana e seduz o primeiro casal e leva toda a raça humana à queda. De que maneira seduz? Primeiro usando a arma do disfarce, depois a arma da dúvida, é assim mesmo que Deus disse. Depois a arma da inversão, não foi isso que Deus disse. Depois a arma da negação, não, certamente não morrereis. Depois ele usa a arma da exaltação do homem, se comeres, certamente serás como Deus. Depois ele usa a arma da acusação contra Deus, não morrereis. Depois ele usa a arma da sedução. Este fruto, ele é agradável aos olhos, ele é agradável para a sua soberba. Pode comer.
você vai se tornar uma pessoa altamente diferente do que você é hoje. Você vai se tornar igual a Deus. E assim como ele seduziu no céu, ele também seduz na terra. E não tenhamos dúvidas de que as mesmas armas que ele usou para seduzir Eva e Adão no Éden, ele ainda usa hoje para seduzir em todo o mundo. Se você olhar ainda, o dragão é um inimigo acusador. Versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo. A palavra diabo, diabolos, é acusador. Acusador. E o versículo 10 deixa isso claro, porque diz o texto: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ele é acusador. Se você perceber, ele acusa quem? Não os inimigos de Deus. Ele acusa os nossos irmãos, como acusou Jó. E quando ele acusa? Ininterruptamente, de dia e de noite. Ele não dorme, ele não tira férias, ele não descansa. Ele vive a nos rodear, ele vive a nos pesquisar, ele vive constantemente tentando encontrar uma brecha na nossa vida, para nos acusar. Se você perceber, ainda esse dragão é um inimigo cheio de cólera, no versículo 12, olha aí, cheio de cólera. Isso demonstra, queridos irmãos, que ele está encolerizado por algumas razões. Por que razões ele está encolerizado? Por 4 razões. Primeiro, ele está cheio de cólera porque ele foi expulso do céu e sabe que lhe resta pouco tempo. Chama a sua atenção para isso. O diabo sabe que ele tem pouco tempo, ele só não quer que os homens saibam disso. Ele sabe que os seus dias estão contados, ele só não quer que as pessoas saibam disso. Ele sabe que ele é um inimigo derrotado, ele só não quer que as pessoas saibam disso. Ele está encolerizado por isso. Ele é uma serpente que já está no estertor da morte. Ele é uma serpente com a cabeça esmagada. Segunda razão porque ele está encolerizado. Ele está cheio de cólera porque não pôde destruir o filho da mulher. Tentou fazer isso. A cruz foi um laço para o diabo, porque ele pensou que estava prevalecendo contra o Filho de Deus quando Jesus morreu na cruz. Mas em vez de ele prevalecer sobre o Filho de Deus, na cruz o Filho de Deus esmagou a sua cabeça. Louvado seja Deus. Terceiro lugar, ele está encolerizado porque ele sabe que ele não pôde destruir a mulher. Quando ele viu que o filho foi arrebatado ao céu, diz o texto bíblico, aí no verso 13, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E ele persegue a igreja, quer destruir a igreja, mas a igreja de Deus é indestrutível, louvado seja o Senhor. Quarto lugar, queridos, por que ele está encolerizado? Ele está cheio de cólera, porque ele sabe mais do que isso, que a igreja é protegida por Deus. No versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar. E bem como o versículo 14, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Finalmente, o dragão é um inimigo limitado, em 3 aspectos. Primeiro, ele é limitado quanto ao espaço. Ele foi arrojado do céu para a terra, e agora a Bíblia diz, festejai os céus, ou seja, ele não tem mais nenhuma penetração no céu para afetar, a tentar nenhuma pessoa no céu mais. Ele está limitado quanto ao espaço. Segundo, ele está limitado quanto ao tempo. Versículo 12, ele foi arrojado para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe que em breve ele será lançado no lago do fogo. Ele sabe que ele é o inimigo derrotado. Terceiro lugar, ele é limitado não apenas quanto ao espaço e quanto ao tempo, mas em terceiro lugar ele é limitado quanto ao seu poder. Por quê? Porque ele sofre 3 fragorosas derrotas aqui. Primeiro, ele sofre uma derrota fragorosa do filho. Ele quer destruir o filho, mas é o filho que o destrói. Segundo, ele trava uma peleja no céu com os anjos de Deus, mas os anjos de Deus, capitaneados por Miguel, prevalecem contra ele. Veja o verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso, ele e os seus demônios, ele e os seus anjos.
Terceiro, ele sofre uma derrota fragorosa, não apenas do Filho, não apenas dos anjos, mas ele sofre uma derrota fragorosa da igreja. A igreja é protegida pelo Senhor. E o que é maravilhoso, irmãos, é que a vitória da igreja não está na sua própria força. A igreja vence. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. A igreja não vence porque ela é forte. Ela não vence porque ela é poderosa em si mesma. Nós vamos olhar isso daqui a pouco, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. O poder da igreja não está nela mesma. O poder da igreja está no sangue do Cordeiro. O poder da igreja está na proclamação do Evangelho. É por isso que Satanás não pôde destruir as duas testemunhas, símbolo da igreja. Enquanto as testemunhas estão pregando, Satanás não pode destruí-las. A igreja é indestrutível quando ela proclama. Mas vamos ver, queridos irmãos, que a intervenção de Deus, só recapitulando rapidamente, é de 3 formas aqui, para proteger a igreja. Primeiro, Deus intervém protetoramente na sua igreja, preparando um lugar para ela no deserto, dando a ela 2 asas. Deus está protegendo o seu povo ao longo da história. Agora preste atenção, muitas vezes Deus nos protege na morte e não da morte. Você pode estar talvez confuso. Pastor, como é que pode ser isso? Se Deus protegeu a igreja, por que tantos mártires? Por que tantos crentes morreram no Coliseu Romano? Por que tantos foram devorados pelas feras? Por que tantos irmãos nossos foram para a fogueira? Por que tantos irmãos nossos perecem nas prisões de países comunistas, de países totalitários, de religiões que perseguiram e ainda perseguem a igreja? E nós vamos perceber, queridos irmãos, que a proteção da igreja é do poder de Satanás, e que a igreja tem 2 armas de vitória. A primeira arma de vitória da igreja é o sangue do Cordeiro. A segunda arma da igreja é a palavra do testemunho. A palavra testemunha aí é martiria. Ou seja, no exato momento que a igreja prefere o martírio à apostasia, no exato momento que a igreja prefere morrer a negar a Jesus, mesmo morrendo, esta igreja vence o dragão, porque o verso nos informa, preste atenção nisso, o versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Louvado seja o Senhor. Quando um crente morre por sua fidelidade a Cristo, ele não está sendo derrotado, ele está vencendo o diabo. Ele está dizendo para o diabo: eu prefiro morrer pelo meu Deus, pela minha fé, do que negar o meu Jesus. Eu prefiro selar o meu testemunho com o meu sangue, a negar que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Ou seja, o diabo jamais poderá vencer um crente fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ele pode matar o seu corpo, mas não pode destruir a sua alma. E Jesus disse: vocês não precisam temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Louvado seja o Senhor. Deus protege a igreja através da intervenção dos anjos. E meus irmãos, esta vitória dos anjos sobre o dragão e seus demônios não foi apenas uma vitória histórica, ainda é uma vitória contínua. Talvez nós não nos apercebamos da influência dos anjos na nossa vida hoje. A Bíblia diz que os anjos são poderosos em poder para cumprir as ordens de Deus. Lá no Salmo 103:20 diz isso. Lá em Hebreus 1:14 somos informados que eles são espíritos de Deus, ministradores em favor dos que herdam a salvação. Quantas vezes você já foi protegido pelos anjos de Deus? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas eu quero concluir só dizendo para você, com mais exatidão, sobre as armas da vitória da igreja sobre o dragão. Veja você no versículo 11 que a primeira arma de vitória é o sangue do Cordeiro. O que significa isso? Que a arma da vitória da igreja, a grande arma de defesa e ataque da igreja, é a obra expiatória de Cristo na cruz. É o sangue do Cordeiro. Porque Cristo morreu, porque Ele pagou o preço, porque Ele cancelou a nossa dívida, porque Ele se fez pecado por nós, porque Ele nos justificou, porque Ele nos deu a bênção não apenas do perdão, mas nos revestiu da justiça de Cristo. Agora a igreja é vencedora.
Nenhuma acusação pode prosperar mais contra nós. Por isso Paulo pergunta em Romanos 8, 33 e 34, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Ou seja, a vitória da igreja está exatamente em compreender, em se apropriar dos benefícios da cruz de Cristo em seu favor. Através de que a igreja venceu? Através de Miguel? Através de suas próprias realizações? Não. A igreja venceu pelo sangue do Cordeiro. Através de que a igreja venceu? Do conhecimento do Cordeiro? De uma fé nominal no Cordeiro? Não. A igreja venceu pelo sangue do Cordeiro, a não ser que você esteja debaixo do sangue, a não ser que você seja lavado por esse sangue, a não ser que esse sangue tenha trazido para você justificação, não há vitória para você sobre o dragão. Finalmente, de que maneira a igreja vence? A igreja vence o dragão por causa da palavra do testemunho. Vamos só explorar mais um pouquinho isso aqui para a gente fechar. Como é que a igreja vence pela palavra do testemunho? Veja você que quando a igreja passa por um momento difícil, a tentação que a igreja sofre é de hibernar-se, suspender o seu testemunho, esconder numa toca e viver de seus estoques espirituais, até que voltem tempos mais calmos e mais tranquilos para ela poder testemunhar. É a grande tentação. Mas a igreja vencedora não é a igreja hibernada. A igreja vencedora é a igreja testemunha. O dragão não teme uma igreja intramuros. O dragão não teme uma igreja trancada. O dragão não teme uma igreja que proclama para si mesma. A igreja que vence é a igreja que dá testemunho, mesmo em face da própria morte, mesmo diante da ameaça, ela diz, eu prefiro a morte que negar o meu Senhor. A igreja vitoriosa é aquela que não ama a própria vida. Se a igreja não ama a própria vida, a quem ela ama então? A morte? Não. Ama o Cordeiro até a morte. Essa é a igreja vencedora. Essa é a igreja vitoriosa. É a igreja que ama o Cordeiro até a morte. Mas será que é necessário que o sangue do Cordeiro, que ao sangue do Cordeiro também seja acrescentado o sangue do martírio? Será que o dragão teme o sangue dos mártires? Absolutamente não. O dragão não teme rios de sangue dos mártires. Aliás, Apocalipse 17:6 diz que o dragão e os seus agentes lambem o sangue dos mártires. O que o dragão teme é o sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro é a bandeira da vitória do Cordeiro sobre ele na cruz. Foi lá, quando o sangue do Cordeiro foi derramado, que a sua cabeça foi esmagada. E todas as vezes que a igreja se apropria do sangue do Cordeiro para anunciar este evangelho da cruz, do reino, o Cordeiro triunfa sobre o dragão. A igreja triunfa sobre o dragão. Meus irmãos, eu termino aqui. Nós precisamos nos apropriar desta gloriosa verdade. A igreja é vencedora. O povo de Deus não pode ser um povo tímido, não pode ser um povo tímido, medroso, covarde, calado, omisso, hibernado. A igreja de Deus tem que se levantar no poder do Espírito de Deus, no poder do sangue do Cordeiro, e anunciar esta palavra da cruz, a palavra do testemunho. Se vier a perseguição, que amemos o Cordeiro até a morte, e desta forma estaremos triunfando sobre o dragão e seus agentes. Que Deus nos ajude a nos levantarmos como igreja viva do Deus vivo. Amém.